Eu... Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para a gente começar. O tema é bem denso, né? Assim, para a gente falar em 30 minutos. Então a gente vai correndo umas partes, acho, e vamos focar mais aí no que é mais prático, né? Então, agradeço por ter lembrado aí, né, de mim enquanto nefro. Eu tô há um ano só em São José dos Campos, então é muito recente, mas espero poder colaborar aí com vocês para de agora em diante, né? Qualquer dúvida, fico à disposição quanto ao tema e espero elucidar aí algumas dúvidas que forem surgindo no decorrer da aula. Bom, então a aula já tem, né, esse tema poético justamente para a gente não focar na enurese como uma patologia só única, com remédio único, a gente consegue tratar e de um dia para o outro a gente consegue já ter uma repercussão. Então, é muito além de um lençol molhado, né? Engloba toda uma avaliação multidisciplinar. Com vários vieses aí para tratamento e abordagem. Então, meu nome é Letícia, o Pedro já me apresentou. Eu sou nefropediatra, sou formada na USP de São Paulo e estou há um ano lá em São José dos Campos. Minha clínica é lá, na Urotherapy, e novamente no final eu deixo o meu contato para ficar à disposição de vocês. Então não tem como a gente começar a falar de enurese sem a gente falar um pouco aí das fases da micção, né? Então a enurese é uma incontinência, né? É uma disfunção, então a gente precisa ter bem em mente as duas fases miccionais, que a gente tem então o armazenamento, o enchimento, né, vesical, e o esvaziamento. O enchimento e o armazenamento, eles têm mais ativação de um sistema simpático, então eu tenho um relaxamento do meu detrusor, que vai possibilitar o enchimento dessa bexiga, e uma contração desse esfíncter interno. Já no esvaziamento, eu tenho o contrário. Então, eu tenho um detrusor contraído e um esfíncter interno que vai relaxar para poder esvaziar a bexiga. Qualquer falha nesse desenvolver ou nessa sincronia, a gente tem aí alguma patologia ou alguma disfunção. Então, lembrar também que a gente tem aí o músculo liso, né, que é o nosso detrusor, e a gente tem ainda aí o esfíncter externo, que ele é um músculo voluntário. Então, de toda a nossa atividade, a gente possui fibras, né? Tanto sincronizadas com a parte parasimpática quanto simpática, mas a gente também tem a parte somática, né? Que conecta lá em cima, recebendo estímulo central. Então, a gente tem o centro regulador da micção na ponte e que se conecta ali em cima no mesencéfalo, no núcleo para aqui do tal cinzento. Então, isso tudo para falar o quê? Que a parte miccional, ela é uma coordenação, então uma coisa mais complexa, que não é só uma coisa que vai de estímulo medular, e sim tem a parte que é neurológica, né? Então, qualquer alteração central, a nível central, seja psicológica, seja de ação ambiental, pode impactar por conta de ação em pré-frontal, ínsula, os giros e parte cortical, tá? Então vamos lá. Acho que eu não estou conseguindo passar. Foi. Então, dito isso, a gente precisa entender a nossa maturação neurológica. Por quê? Qualquer falha nessa maturação ou na sequência da maturação, a gente também pode ter um déficit no controle miccional. Então, ali a gente espera que em torno, né, de 4 anos, então, em torno dos 4 anos de idade, é quando a criança tem o controle miccional diurno e noturno, começando a ter uma sensação de plenitude vesical ali entre 2 anos. De 2 a 3 anos, ela vai conseguir ter o comando voluntário, com a ação propriamente dita do córtex cerebral, e tendo esse desenvolvimento completo em torno dos 4. Por isso que quando a gente fala em enurese, né, em tratamento, investigação, a gente e classificação e
Peraí que eu tô me entendendo aqui com essa apresentação. É, a gente precisa pensar que a gente vai classificar e definir quando a gente fala numa criança acima dos 5 anos, por conta dessa coordenação, não, dessa continência. Então, a gente precisa pensar numa classificação onde a gente pensa numa apresentação temporal e, sim, e enquanto a sintomas, né? Então, a gente classifica a enurese como uma incontinência urinária, como uma perda intermitente, desculpa, dentro de todas as incontinências urinárias. Então, aí a gente tem é, as duas classificações que eu falei para vocês. Deixa eu pegar um. Então, aqui a gente tem uma classificação exemplificada até pela Sociedade de Urologia, que classifica, então, entre temporal e pelos sintomas. Então, pela parte temporal, a gente tem uma enurese primária, que é uma enurese que sempre esteve presente. A criança ela não teve nenhum período seco, então lá no desfraude ela continuou com perdas noturnas, não conseguiu sair da fralda ou do desmame aí dessa fralda noturna. Na secundária, a gente tem já uma enurese após 6 meses de período seco. Então, eu tive o meu controle, eu consegui passar noites secas e voltei a ter um período molhado. Quanto aos sintomas, a gente classifica em monossintomática ou não monossintomática. Quando a minha presença é única de uma enurese como único sintoma, ela é mono. Quando ela tem outros sintomas diurnos associados, ela vai ser uma enurese não monossintomática. Então, a enurese noturna o sinônimo de uma incontinência noturna intermitente e uma perda involuntária da urina durante o sono, por pelo menos um período de 3 meses, com uma idade acima ou igual a 5 anos de idade. E aí, quando a gente fala em causas, né? Causas para essa enurese, o porquê de estar acontecendo essa enurese? Eu tenho que pensar principalmente na tríade, né? Então, ou eu tenho, né? Eu tenho uma poliúria noturna, ou eu tenho uma redução da capacidade vesical, ou alguma alteração do sono que possa impactar também em todo esse mecanismo. Então, a poliúria noturna, por um déficit de vasopressina e um aumento do fluxo urinário. Então, eu classifico esse aumento de fluxo urinário ou por essa formulazinha que eu exemplifiquei para vocês como idade mais 9 vezes 20, ou 130% a mais do que a capacidade vesical esperada. Isso eu classifico uma poliúria noturna. Então, eu tenho um aumento do meu fluxo urinário. A segunda possibilidade da tríade, né, da causa, a gente tem uma redução da capacidade vesical por uma hiperatividade do detrusor ou por uma baixa capacidade funcional da bexiga. Então, ela precisa ter menos que 65% da capacidade vesical estimada, e o cálculo dessa capacidade aí tem uma colinha também, que eu acho interessante isso qualquer pediatra calcular para saber quando referenciar também. E nas alterações, quando a gente fala em alteração do sono, a gente fala em investigação de apneias e roncos que vão fragmentar esse meu sono, possibilitando aí uma intensificação, uma sobreposição dessa hiperatividade detrusora, um despertar. Então, a gente fala que o sono do enurético, ele é um sono profundo, mas é um sono frágil. Então, ele é aquele sono que aprofunda e, às vezes, dependendo da criança, ela faz um aprofundar bem importante. Então, tem pacientes que os pais até falam assim, que tentam acordar e a criança não se mexe com o xixi vazando, com o úmido, não se mexe nem com estímulo sonoro. Mas é um sono frágil, que é um sono fragmentado. Então, a gente tem uma arquitetura anormal desse sono e, em alguns casos, a gente pode ter movimentos rápidos de membros, que também vai causar esse sono mais fragmentado, como é o caso da síndrome das pernas inquietas. E tem aquele paciente que é o relutante em levantar. Então, tem ações psicológicas, né, ou medos, ou receios, ou traumas, que vão levar à intensificação disso e a esse sono não tão contínuo.
Em estudo, a gente vê que a parassonia não tem relação, então tem uma controvérsia aí no aumento da parassonia em pacientes anuréticos, e no eletroencefalo, de maneira geral, não tem nenhuma alteração de onda. Então, aí ficou fácil, né? A gente classificou não, definiu quais são as patogenias possíveis para essa enurese, mas vai além disso, né? Então, a gente sabe que existe essa tríade, mas existe uma intensificação dessa tríade por condições patológicas subjacentes. Então, a gente tem pacientes com causas, né, psicológicas, psíquicas, que cursam com efeitos enuréticos mais potencializados. Então, por exemplo, um TDAH vai ter 2,7 vezes a mais de enurese noturna. Eventos estressantes, como abusos sexuais ou, né, exposição do menor a fatores estressantes como separação de pais, a gente vê que tem uma intensificação ao risco dessa enurese. Então, como a gente viu lá no começo, como tem toda essa ligação da parte neurológica, também crianças com atrasos neuromotores, dificuldade de tronco cerebral ali, vai causar um impacto na funcionalidade desse controle miccional, gerando aí, então, em estudos comprovados como anormalidades de tálamo, giro frontal, córtex, redução de metabólitos, entre outras causas a nível central que podem impactar e intensificar a nossa enurese. Além disso, os pacientes enuréticos, eles têm uma postura mais específica, né, deles, propriamente deles mesmo, com uma sinergia, um equilíbrio de maneira ruim, né, que assim, isso vai dificultar o nosso tratamento, que então, todas essas alterações que eu estou citando, a gente precisa estar trabalhando ou pensando em trabalhar quando a gente vê as red flags, para poder gerar um tratamento 100% efetivo, né? Então, essa parte da sinergia muscular e do equilíbrio, a gente vai rever lá com a Jo, mas, basicamente, é uma criança que tem essa inclinação para frente da pelve e um pior equilíbrio, tá? Que isso precisa ser trabalhado para eu ter uma melhora dos eventos enuréticos. E quanto aos fatores genéticos, então, muito, né, se sabe, muito a gente ouve, né, os médicos perguntarem ou interrogarem os familiares quanto à parte genética, se teve alguém, né, com enurese na família, se tem alguma relação. Então, tem de todos os vários genes da enurese, não tem um que explica todos os casos. Então, o que a gente vê é que a enurese é diferente para cada caso é um caso, e todos esses pilares precisam ser avaliados de forma única. Então, aí eu coloquei uma tabelinha para a gente ter uma noção, mas gêmeos não idênticos têm a porcentagem de 35,7% de enurese, de pai 42%, de mãe 43%, uma história familiar de maneira ampla, 65% a 91% da chance do indivíduo ser acometido, e ambos os pais 77% da chance. Então, por mais que a gente não tenha um gene único ali que defina tudo isso, a gente vê uma certa relação. E outras causas que podem, né, aí nos atrapalhar, como o Pedro citou, aí o caso que eles tiveram em parceria, como a constipação, que é um dos eventos que a gente precisa trabalhar para poder ter sucesso terapêutico também. 80% dos nossos enuréticos, eles apresentam constipação, então a mãe vem no consultório falando, não, doutora, ele evacua diariamente, mas não necessariamente diariamente não tem a constipação, né? Às vezes ele tem um esforço evacuatório, às vezes ele tem fezes em síbalos, e para aquela mãe tá satisfatório, mas a gente sabe que na nossa avaliação não é o suficiente para se ter uma plenitude vesical e uma taxa de não impactação no esvaziamento vesical e funcionalidade. A hipercalciúria, né, mexendo aí nas taxas de filtração do fluxo urinário, a obesidade com a flacidez, com a inflamação, com a glicose e um aumento da produção de urina, e a parte do sono, que eu também já citei anteriormente.
E por onde começar, né? Então, se a gente tem todos esses pilares a serem trabalhados e avaliados, onde a gente começa o nosso tratamento, né? Então, para mim, é a patologia da nefropediatria mais difícil de ser diagnosticada e tratada. Agora, por quê? Porque a gente precisa buscar em várias esferas. A gente precisa entrar num ambiente daquele paciente, a gente precisa investigar ele de forma individual e precisamos entender como é a funcionalidade dele nas tarefas, para entender o todo. E isso envolve o quê? Isso envolve a gente entrar no ambiente familiar, quebrar a privacidade daquela família para entender toda a dinâmica psicológica familiar, sobre a ação dos cuidadores na vida daquela criança, sobre a parte de comportamento mesmo, onde ele urina, como é feita as trocas noturnas, usa fralda, não usa fralda, a gente coloca um forro, não coloca, isso tá gerando custo, tá gerando tempo para os pais, desgaste para os pais. Então, gera um estresse da família, esse estresse gera um desconforto pela invasão e gera uma desmotivação, que é o que eu menos precisa que eu menos preciso para o tratamento. Então, é uma patologia extremamente difícil de ser tratada porque envolve vínculo. A gente não tem um remedinho mágico aí. E além de tudo isso, o pediatra, o nefropediatra, o especialista, de maneira geral, ele precisa entender o paciente, né? Então, o que está passando na cabeça daquele paciente? Então, a gente tem um rendimento escolar que cada vez vai pior, uma insegurança, uma baixa autoestima, ansiedade, às vezes raiva, choro. Então, a gente tenta entender como é que aquele paciente está se comportando frente a essa enurese. Ou está levando tranquilamente, na frente dos pais é uma coisa, fora da frente dos pais é outra, depende da idade, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente propor um tratamento adequado. E, do outro lado, a gente também tem os pais e os cuidadores, né? Então, é uma doença que envolve todo esse global, né? Então, tem o pediatra e o especialista precisa estar de olho em toda essa dinâmica que está acontecendo, porque eu não entendendo essa dinâmica, eu não consigo ter um sucesso terapêutico, porque às vezes eu tenho uns pais resistentes ao tratamento proposto ou uns pais desmotivados. Então, junto com o tratamento que você vai propor também uma motivação materna, paterna, do cuidador, ou você tem que estimular a autoconfiança daquela criança, senão não existe remédio que a gente dê que a gente consiga englobar todas essas esferas. Então, de maneira prática, vamos para a anamnese. Então, na anamnese, nós vamos pesquisar todas aquelas interferências na enurese que eu citei anteriormente, e a classificação, né? Então, o padrão miccional dessa criança, como ele acontece. Então, meu objetivo na anamnese é pelo menos caracterizar o meu trato urinário inferior e classificar essa enurese. Então, eu vou tirar lá a minha história. Já pela história, os pais trazem, então, dá para eu saber se vai ser primária, se ela vai ser secundária. Nos antecedentes pessoais, já dá para eu saber se aquela criança ela tem um antecedente neonatal que justifica alguma coisa, um diagnóstico prévio que acompanha com tratamentos psicológicos, às vezes um TDAH, às vezes um TEA, às vezes algum evento psíquico, algum uso de medicação que cause hipercalciúria, um desenvolvimento neuropsicomotor mais atrasado, que também pode ter um impacto nessa causa da enurese, infecções de urinas de repetição, tudo isso a gente precisa questionar, né, prontamente para aquela família. E às vezes até mais de uma vez em mais de uma consulta, porque não vai ser na primeira consulta que eles vão falar, às vezes você precisa criar esse vínculo para a gente estabelecer essa linha de comunicação. E questionar dos antecedentes familiares, né? Então aqui a gente tem uma anamnese simples que todo, né, profissional acaba coletando do paciente, com o que a gente vai investigar diretamente para essa parte de enurese. Quanto aos hábitos, então, hábitos, a gente vai focar na parte de sono. Então, aquela criança, ela ronca, ela dorme sozinha, ela dorme acompanhada, ela tem o despertar fácil, ela dorme profundo, ela tem medo, ela não tem, ela tem adenoide, ela já fez alguma cirurgia, da parte urinária. Então, o que eu vou saber?
primeiro que eu tenho que ter em mente é o que é o normal para cada idade. Quanto eu considero o paciente urinar para cada idade, com enurese ou sem enurese? Qual a frequência urinária daquela criança? Ela faz xixi mais vezes ao dia ou ela não faz? Ou ela segura muito xixi? Ela tem um jato urinário forte, fraco, ela é fraldada ainda diurno, ela já desfraldou, ela é cadeirante, ela não é cadeirante, se ela não for, se ela for cadeirante, ela tem algum acometimento de raiz nervosa, onde é S2, é L, é T, onde fica esse acometimento? Então, tudo isso está englobado para um tratamento. Então, eu fazendo uma anamnese adequada, envolvendo a família de maneira adequada, eu tenho uma maior chance de sucesso terapêutico. Então, da parte de evacuação, a gente categoriza aí pela escala de Bristol, então não é simplesmente o fato de eu estar evacuando todos os dias que eu vou ter hábito evacuatório adequado, então a gente precisa chegar num Bristol 4/3 aí para ter um sucesso. E de exame físico, prestar principalmente atenção, postura, equilíbrio, musculatura abdominal, região lombar precisa ser avaliada para justamente ver se não tem nenhuma malformação, genital e a parte de obesidade com peso, altura e IMC. E eu posso lançar mão de alguns materiais para me auxiliar no traçar desse tratamento, né? Então, eu estou aí na parte do meu diagnóstico e entender como funciona essa enurese para eu propor um tratamento. Então, a primeira coisa, eu acho que é gold standard aí do que a gente pode usar é o diário miccional. Então, ele me dá aí aqui tem um exemplo de um diário que eu geralmente uso no consultório. Então, aquela criança junto com aqueles pais, né, junto com aqueles responsáveis, eles vão escolher 2 dias, 2 a 3 dias, não necessariamente precisam ser seguidos, e durante esses 2 dias elas vão, para mim, anotar, usando aqueles copos medidores de cozinha, a quantidade em ml de xixi, a quantidade de líquido ingerido e o horário de tudo isso. Para quê? Com base nesse diário, dá para eu tirar a frequência, a capacidade vesical, se é adequada ou não. Dá para eu, junto com um ultrassom, que geralmente eu peço pré e pós-miccional, e o diâmetro da ampola retal no ultrassom, é um exame super fácil de fazer. A gente tem dificuldade só quanto ao radiologista entender esse diâmetro, não é todo lugar que sabe fazer, mas se o radiologista sabe fazer, é super simples de fazer e dá para categorizar se tem constipação ou não nesse exame. E o diário serve justamente para eu confirmar o meu ultrassom pré e pós-miccional. Então, muitas vezes eu já peguei exame de ultrassom pré e pós-miccional me dando um valor medido em capacidade vesical e lá no meu diário miccional, nos 3 dias, eu via outro volume totalmente diferente. Então, dá para a gente se sobrepor uma coisa a outra para a gente chegar a uma conclusão. Aquela bexiga tá numa capacidade adequada? Não, tá. Aquela criança, ela urina com uma frequência elevada de manhã, aquele sintoma é só realmente enurese, é só à noite. Então, a coisa fica mais complexa quando a gente também não consegue dados suficientes para fechar o diagnóstico correto, tá? Então, eu acabo sempre gerando essa dupla checagem nos meus próprios pedidos de exames para investigar, exames e materiais de investigação. Então, aqui a gente tem um mapa de estrelas, que é outra coisa também que eu peço para eles no consultório, que é também uma parte que a gente usa para motivar a criança. Então, a criança geralmente desenha aí para mim nos dias do calendário o dia que choveu, né? Que no caso ela fez xixi na cama, o dia que ela acordou seca, e aí a gente vai contando junto a quantidade de vezes na semana, no mês, para a gente poder comemorando cada vitória. Então, dos pilares de tratamento até aqui, a gente precisa atuar em tudo isso que eu falei. Então, os pais chegam no meu consultório, a primeira coisa que eu estabeleço aí eu desmistifico tudo que, né, a gente ouve falar por aí. Então, a primeira coisa é que não existe remédio milagroso. A segunda coisa é que as recaídas elas podem acontecer ao longo da jornada. É uma jornada de tratamento, não é
do dia para a noite que a gente consegue o tratamento. Então, eu preciso de uma conversa franca e verdadeira da parte deles, me expondo os reais problemas e as circunstâncias, e eu preciso que eles persistam com motivação e seguindo o tratamento proposto, para que a gente juntos caminhe e adeque o melhor para aquela família. Às vezes, o melhor para uma família é muito diferente para outra. Às vezes, eu vou propor um alarme, que a gente vai falar mais para frente, para uma família que não consegue. O pai trabalha à noite, a mãe trabalha à noite também, não tem ninguém que fique com a criança, cada dia está com um cuidador. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente precisa também. Por isso, quando eu falei lá que a gente precisa entrar na família para propor um tratamento adequado, é isso. A gente precisa entender a dinâmica familiar para entender qual vai ser o melhor sucesso terapêutico. Mas, com base em estudos, a gente sabe que não tem como a gente pular aí os degraus para o tratamento. A gente precisa construir uma proposta de tratamento dependendo do objetivo daquela família e da velocidade com que aquilo está impactando socialmente ou está gerando cicatriz renal. No caso, se tem alguma disfunção, né, diurna associada ou é uma enurese não mono, tudo isso precisa ser levado em consideração para eu saber o time que eu posso ter para esse tratamento. Mas, de maneira geral, o meu início desse tratamento precisam ser medidas comportamentais. A Jo vai abordar isso mais aprofundado aí da parte da físio, mas basicamente as medidas comportamentais, quando você olha de maneira geral, ela é menos eficiente que o alarme e as medicações, mas a taxa de resolução é de 20%. E ela é um step para a gente começar uma proposta terapêutica. Então, eu preciso ter tudo isso alinhado, é como se eu estivesse capinando todo o terreno, deixado ele todo alinhado, tá tudo certo, tá fazendo tudo certinho, não tô fazendo nada que esteja atrapalhando o meu funcionamento miccional. Então, eu estou tendo uma postura adequada para urinar, eu estou evitando o meu consumo de fatores irritantes vesicais, eu estou fazendo minha higiene do sono, tá tudo certinho, alinhado. Depois disso, aí eu vou para o meu segundo passo. E aí, lembrar que a gente pode recorrer a medidas externas, né? Então a gente fala aí num acompanhamento multidisciplinar, dependendo das red flags que você for levantando para todos aqueles times patológicos que podem estar associados com a sua enurese. Então, você pode recorrer a um acompanhamento psicológico para ajudar você no seu tratamento. Não adianta nada eu entrar com uma imipramina e não ter um acompanhamento psicológico. Não adianta nada eu entrar com um acompanhamento com um otorrino para ver a parte do sono e não fazer meu tratamento para enurese associado. Então, assim, a gente sabe que as coisas elas se potencializam, mas o tratamento ele precisa ser proposto ou na maneira comportamental, ou alarmes, ou os fármacos. E aí a gente tem uma evidência fraca para acupuntura e laser, mas elas existem. A hipnoterapia também é uma outra coisa que está sendo estudada e aparecendo aí nos estudos relacionados. E a fisioterapia pélvica, assim, que tem todo o meu amor. Então, quando eu soube que a Jo estaria aqui também, fiquei muito feliz, porque para mim é um tratamento conjunto. Então, o biofeedback, uma avaliação corporal do paciente, isso tudo potencializa o efeito dos fármacos, se não até recorre ao melhor tratamento do que você colocar uma medicação. Então, falando um pouco do alarme, ele é um grau de eficácia 1A e ele é um tratamento comportamental de condicionamento. Então, a gente tem vários tipos de alarmes hoje em dia para estar adequando, né, o comportamento daquela criança no padrão do sono. Mas também vou deixar para a Jo falar mais específico sobre esse alarme. Aqui, a Sociedade Brasileira de Uro colocou para a gente um gráfico de mais ou menos como a gente vai pensar. Eu gostei bem dele, porque está bem didático, como a gente vai pensar quando associar os fármacos, tá? Então, lembrar que qualquer medicamento, a gente já volta lá no fluxograma, mas qualquer medicamento que eu vou colocar para uma criança, a gente precisa pensar, primeiramente, que as crianças, elas não morrem
de xixi na cama. Elas não vão morrer por urinar na cama, mas a medicação para tratar esse xixi na cama, sim, pode matar. Então, ela precisa ser muito bem indicada, ela precisa ser muito bem seguida e escolhida. Então, que possamos ter a consciência aí de fazer todo esse background aí antes da indicação desses fármacos. Então, atualmente, então, a gente tem 3 para mais, né, aí de medicações que a gente mais usa para o tratamento de enurese. Então, a gente precisa pensar aí. Então, fiz minha história clínica, fiz meu exame físico, fiz meu diário nutricional, fiz meu mapa de estrelas, já avaliei aquele paciente, avaliei todo o histórico. Então, eu vou pensar aí. Eu estou diante de uma enurese não monoprimária, ou eu estou diante de uma enurese monoprimária. Se eu estou diante de uma monoprimária, meu primeiro step é a uroterapia. Se eu estou diante de uma não monoprimária, eu preciso investigar o que está acontecendo para ter outras possibilidades associadas. Então, eu preciso do meu ultrassom, preciso do meu resíduo, preciso da minha urofluxo. E aí, o meu tratamento diurno precisa anteceder o meu tratamento de enurese. Então, eu quero focar mais aí na aula de hoje nesse tratamento da monoprimária, que é o quê? A uroterapia. E aí eu vou pensar o quê? Eu tenho um padrão de poliúria noturna ou eu tenho um padrão de hiperatividade vesical noturna? Eu tenho que levar em consideração essas duas coisas para eu propor o tratamento para aquela família. Então, se eu tenho uma poliúria noturna, eu vou pensar na desmopressina como com evidências altas. Se eu tenho uma hiperatividade, aí eu preciso pensar naquele paciente. Aquele paciente, aquela família, é motivado? Eu posso contar com eles? Então eu vou pro alarme. Ah, não é motivado, eu não posso contar com eles, tem muitas questões psicológicas, então eu considero a desmopressina ou um anticolinérgico, como a Oxy. A minha enurese existe depois desse tratamento? Então, eu vou considerar uma terapia combinada. Aí, eu vou associando outras terapias. Então, aí a gente tem uma desmopressina com imipramina, a gente tem uma desmopressina com a oxibutinina, e aí a gente vai associando e investigando. Lembrar que para cada associação que a gente fizer, a gente precisa pensar em dar um step back e rever tudo que está sendo feito antes. Então, lembra naquele capinar lá atrás? Então, precisamos capinar o terreno de novo e ver se toda aquela medida postural está sendo feita adequadamente. Porque lembrar que as coisas são montanha-russa. Então, família funciona como montanha-russa. Um dia pode estar super bem, outro dia pode estar ruim. Então, a dinâmica familiar, ela muda e meu tratamento vai mudar conforme a dinâmica familiar. Então, é sempre bom a gente estar revisitando tudo isso. Então, passando para o lado, então, aí da poliúria noturna. Eu indiquei lá minha desmopressina. Eu tenho que ter pelo menos de 2 a 4 semanas de tratamento para indicar falha de tratamento. Para eu pensar em associar alguma coisa, rever a história ou pensar em mudar minha estratégia. Então, logo aí dá para perceber que a gente tem um tratamento longo, uma persistência, uma insistência da família. Então, a gente precisa estar do lado dessa família, entendendo a dinâmica para poder motivar. Então, falando um pouquinho da desmopressina, então ela é grau 1A de recomendação, então lembrar aí que os graus de recomendação é conforme, né, a evidência científica. Ele é um análogo sintético da vasopressina, então ele aumenta a reabsorção de água nos túbulos renais, aumentando a osmolaridade, eu vou reduzir o meu volume urinário noturno. Então, a gente precisa ver nela uma eficiência. Então, toda eficiência de tratamento que a gente fala, então, propus um tratamento. Eu vou pensar que ele foi efetivo se eu tenho uma redução de 30% da frequência ou 30% do volume urinário, tá? Então, isso a gente vai ter um sucesso terapêutico. Então, para quem que eu indico? Então, poliúrias noturnas com bexigas de capacidade funcional preservada. Uma criança com maior idade e um número limitado de noites molhadas por semana é um bom aí, indicador para a proposta de tratamento da desmopressina. Vamos lá.
Aí eu coloquei a dose inicial, máxima, umas coisinhas meio de rodapé de livro para vocês poderem colar depois, se vocês quiserem. E a gente tem que pensar nela como uma medicação que a gente precisa monitorar, tá? Lembrar dos seus efeitos colaterais e também. Ai, peraí, perdi minha tela. Pronto. É, E lembrar que ela não vai ficar para sempre, né? Então, é uma medicação que a gente vai interromper o seu uso em algum momento, tem que manter aí por pelo menos 3 meses para a gente ver um sucesso ou uma melhora. Então, a nossa contraindicação para essa medicação é o alto custo, né? Ou as retenções hídricas. E sua eficiência tem uma taxa de sucesso alto e comparado com o alarme, a desistência acaba sendo um pouco menor. Acho que pelo fato das famílias pensarem em ser medicação, né? Mas o alarme a longo prazo tem grande evidência comprovada. Lembrar dos pormenores aí para o uso da desmopressina, então 1 hora antes de dormir, 2 horas depois do jantar, e interromper a ingesta de líquidos 1 hora antes da medicação para reduzir o risco da hiponatremia ou da intoxicação hídrica, tá? E aí a gente tem como segunda possibilidade, e a gente fala aí até em menos considerado, um grau 2B de recomendação, a oxibutinina como um anticolinérgico. Ele aumenta, então, o volume vesical e diminui as contrações vesicais, principalmente as noturnas, que é o que me atrapalha na patologia tratada. Então, aí a gente tem a posologia que a gente, né, sugere. E para quem que a gente vai usar? Principalmente os pacientes lá na nossa história que tiveram hiperatividade, redução da capacidade vesical, nosso diário miccional lá acusou uma bexiga ruim de tamanho, então eu quero relaxar essa bexiga para que eu possa ter uma maior capacidade. Então, aquelas crianças que ficam urinando com frequências aumentadas durante de manhã e à noite acaba continuando com esse comportamento de hiperatividade detrusora. Os contras dela, então, os resultados são bem ruins da oxibutinina, acaba ficando atrás aí da imipramina, que é a próxima medicação que a gente pensa, e os efeitos colaterais dela precisam ser bem monitorados. Então, constipação, aumento de resíduo pós-miccional, que pode levar a infecções de urina, e a boca seca. E por último, a gente tem que pensar em imipramina, não menos importante, mas está cada vez mais sendo utilizada como possibilidade, né, de tratamento. Não tem um grau de evidência 1A, mas é um C, o que a gente precisa pensar como uma possibilidade de estratégia. O mecanismo dela de ação, então, ela é um tricíclico que também tem uma atuação dentro da enurese que é controversa, tem estudos que falam pela redução da quantidade de sono REM, falam que estimula a secreção da vasopressina e causa o relaxamento do detrusor. De fato, ela não pode ser utilizada, eu não recomendo, e eu acabo tendo até um screening durante a consulta para pacientes com bipolaridade ou com histórico de bipolaridade na família, e sempre monitorar o QT, porque pode aumentar o intervalo QT como cardiotoxicidade. Monitorar efeitos colaterais e para os pacientes de maior renda dá para se considerar aí hoje no mercado que está tendo estudos recentes a respeito a vorioxetina, que é uma outra possibilidade também que entra no mesmo perfil de tratamento que a imipramina. Então, vamos aí às posologias. A dose da imipramina, eu já vi começarem com doses muito altas, mas para efeito de enurese em si, a gente falando da enurese, eu não preciso de doses muito altas. Se não responde com dose baixa, eu não preciso subir para doses extremamente altas, porque eu vou atingir um patamar mais de risco do que benefício para o paciente. Então, fala-se aí numa dose inicial de meio comprimido até 7 anos de idade, um comprimido até 10 e chegando a um comprimido e meio para maiores que 10 anos. É o que a gente propõe aí de tratamento 1 hora antes de dormir. Aqui eu coloco um pouquinho sobre
a enurese refratária, né? Então, a gente falando em refratariedade ao tratamento, né, dessa enurese, mas nesse caso ela precisa ser investigada por um especialista. Eu não recomendaria deixar com o pediatra a investigação, porque ela requer um acompanhamento e um screening mais detalhado. Mas existem outras alternativas medicamentosas, então pensar aí na furosemida, na reboxetina, na desmopressina associada a outras medicações, mas depois de reavaliado todos os pilares anteriores que eu citei. E aqui eu deixo também sobre a enurese não mono, né? Eu falei que eu ia focar um pouquinho mais na mono, mas a não mono a gente tem, então, presença de sintomas diurnos, que elas precisam ser olhadas com cautela. Um terço das crianças enuréticas, elas têm sintomas diurnos, que às vezes também passam despercebidos. Às vezes a gente está tendo falha no tratamento e é uma enurese não mono. Então, por isso que eu falo, é sempre bom revisitar com os pais as perguntas feitas da primeira vez para a segunda, para a terceira e repetir. Isso é uma coisa massacrante para a gente não perder nenhum dado. Investigação com diário miccional, avaliação de resíduo pós, urofluxo e o tratamento, primeiro a abordagem dos sintomas diurnos para depois passar para os noturnos. Acho que é isso que eu tinha para pincelar com vocês sobre a parte de enurese. Eu espero que tenha ajudado. E a gente precisa lembrar, então, que urinar na cama num caso de distúrbio emocional, mas ridicularizar o xixi na cama pode ser prejudicial para a criança, né, em todos os sentidos. Espero ter ajudado. Me coloco à disposição. Aqui está o meu contato. E estou super aberta aí para discussão de qualquer distúrbio miccional, que eu gosto bastante. Legal, obrigado, Letícia. Agora dá para você ir lá tomar uma água, né? Porque você deve estar com a boca Foi seca. rápido, né? Foi um seguido do outro para dar tempo. Não sei nem onde está minha Legal, tela aqui legal. para eu sair. Vamos ver. Eu dar a voz para Jo. Pronto. Jussiara, não se sinta pressionada, mas você viu que a gente põe todas não, mas muitas das nossas fichas das suas costas, né? É isso aí, é isso aí. É um Ah, tratamento esperado. imagina. Eu estou compartilhando aqui, todos estão vendo? Ainda não entrou. Ah, começou agora. Entrou? Entrou sim. Deixa eu só ver se está passando. Está passando aqui. Então, gostaria de agradecer aí, doutor Pedro. Estamos começando a fazer alguns trabalhos lá no Menino Jesus. Então, ele chamou para falar da enurese, vamos falar sobre a constipação. Eu só tenho praticamente 17 anos no Menino Jesus. Então, quando eu entrei, nós estávamos começando, né, do zero, como vocês vão começar aí também. Então, foi uro, eu de físio, a enfermagem, gastroped, né, proped. E com o passar dos anos, hoje a gente já tem um serviço bem estruturado, nós já temos uma linha de cuidado bem estabelecida. E com isso, hoje está sendo possível realizar treinamentos de outros profissionais que queiram atuar na área das disfunções miccionais. Temos feito bastante trabalho científico, publicações, apresentações em congressos. Então, além do cuidado com a criança, a gente também tem passado para essa parte científica de treinamento e produção também, né? Então, quem vai começar, então é um trabalhinho ali, aos poucos vai conseguindo estruturar o serviço, né? Não é fácil no início ele vai tendo suas dificuldades, mas com a equipe bem alinhada, tudo bem estabelecido, a gente consegue. Vamos fazer o da constipação, né, doutor Pedro? Isso aí. Então, a doutora Letícia já adiantou muita coisa aí sobre a enurese, algumas coisas eu vou repassar, vou entrar em detalhes mais na parte comportamental e do alarme. Eu vou me deter praticamente à enurese monossintomática, que é principalmente a questão do xixi na cama. Temos a enurese não mono, que vocês viram, e aí já entra um trabalho mais específico com biofeedback, eletroestimulação,
mas eu acho que poderia ser um assunto também para uma outra aula das disfunções miccionais, da bexiga hiperativa, para abordar bem esses sintomas aí durante o dia, né? Então, vou começar a aula falando de um trabalho que está em andamento, que é sobre a percepção do pediatra sobre a enurese noturna. Então, esse foi um trabalho baseado em um artigo que eu li sobre a percepção dos ginecologistas e urologistas sobre as disfunções miccionais. Então, eu falei assim, por que não fazer um trabalho também sobre a percepção do pediatra sobre a enurese? Porque a gente via que alguns profissionais ou outro ainda tinha algumas dificuldades, tanto na avaliação quanto no tratamento da enurese. Então, esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Menino Jesus, é uma aluna minha do Hospital das Clínicas de pós-graduação que está levando esse trabalho, e nós vamos apresentar ele na próxima semana no Congresso de Fisioterapia do Hospital das Clínicas, então por isso que eu já trouxe alguns dados aqui para vocês. Então, foi um questionário aplicado online para os pediatras, isso incluiu também nefropediatras, e hoje, por enquanto, nós temos 51 respondidos, mas na avaliação inicial, 35% relataram que a maioria dos casos de enurese era monossintomática e apenas 15,7% não mono. Isso é importante, assim, vocês viram na fala da doutora Letícia, é, tanto a avaliação quanto o tratamento, dependendo do tipo de enurese, é diferente. Então, é muito importante essa diferenciação se ela é monossintomática ou não monossintomática, né? E se ela é primária ou secundária. Então, a maioria aí colocou também como enurese primária e de causa secundária, aquela criança que já tinha o controle noturno e por algum motivo ela voltou a ter enurese, já é uma prevalência menor, o que eles consideraram. Mas 19,6, quase 20% não diferiu o tipo de enurese, se era mono, não mono, ou primária ou secundária, para iniciar um tratamento. E essa diferenciação é muito importante, né? Outro dado também foi a frequência de encaminhamento. Com que frequência o pediatra, na sua avaliação inicial, ele encaminha para um profissional especializado, um nefropediatra, um urologista ou para um gastro? 9,8 nunca fazia o encaminhamento, quase nunca 23,5, algumas vezes 17,6, mas muito frequente ali 30 a 20% costuma encaminhar. Com relação ao tratamento que o pediatra ali poderia fazer inicialmente, graças a Deus, a maioria, 82%, que são as mudanças comportamentais, né, os hábitos, a mudança de rotina. Mas olha só, tratamento medicamentoso 5,9, talvez aí uma insegurança de prescrever para a criança ou falta de conhecimento das medicações disponíveis, né? O alarme noturno, que é super mais recomendado, 2%. Às vezes muitos pediatras nem conhecem o uso do alarme noturno, e é uma ferramenta sem efeitos colaterais e com boa indicação, tem ótimos resultados, né? Outras intervenções, incluindo, por exemplo, encaminhar para um fisioterapeuta, para um enfermeiro, para um psicólogo, ter uma equipe multidisciplinar, muito pouco ainda, e 2% não sabiam realmente fazer algum tipo de orientação. Nós também avaliamos uma autoavaliação, se eles se sentiram seguros, né, para avaliar e tratar a enurese. Então, nota 1 seria o mínimo e 5 o máximo. Então, aí, pelo menos, nota 3 aí, que seriam 50%, 22 se sentiam ali autoavaliando essa percepção. E com relação se sentir familiarizado com a enurese, olha só, 21 dos 51 relataram pouco familiarizado dessa avaliação inicial da enurese. Isso é importante a gente falar, divulgar, porque o que que a gente tem percebido, principalmente no Menino Jesus, que a gente tem uma grande demanda dessas crianças. A faixa etária dessas crianças, elas estão chegando tardiamente. Nossa média de idade é 9,5, com quase 10 anos. Então, ali o pediatra que recebe essa criança inicialmente, às vezes ali com 5, 6 anos, ele já tem que estar atento para encaminhar essa criança o quanto antes para um serviço especializado ou para um profissional ali, um urologista, um fisioterapeuta, um nefropediatra, essa criança ou adolescente não chegar na adolescência ainda com enurese. E assim, eu falo, eu não sei o que está acontecendo com esse ano, que de janeiro para agora, abril, a faixa etária está 12, 14 anos.
Essa semana tivemos 17. Então, ao invés de melhorar e chegar cada vez mais cedo, essas crianças estão chegando tardiamente. Então, por isso, essa importância da gente conversar, divulgar aí sobre esse encaminhamento, né, para um serviço especializado. Então, já foi mencionado, né, as principais causas da enurese. Então, a gente sabe que ele tem a poliúria noturna, tem a bexiga de baixa capacidade, a questão da hereditariedade. E esse trabalho da Rita, que é do HC, foi do doutorado dela, ela fez um estudo dos fenótipos clínicos das crianças com enurese. Então, assim, a enurese não é só uma coisa, ela tem muitas condições associadas. Então, tem um fenótipo psicomotor, eu vou mencionar aí também, já foi falado, sobre questões de postura, e de equilíbrio. Tem um fenótipo urológico, porque além dessa enurese, essa criança pode ter outros sintomas urinários. Elas podem ter uma incontinência durante o dia, elas podem ter uma urgência miccional, podem ter episódios de infecção de repetição. Fenótipos gastrointestinais, a constipação. Vocês vão ver, até já foi mencionado também, mas a constipação está muito relacionada com a enurese. Fenótipos respiratórios. Então, até alguns trabalhos antigamente falava que a enurese era uma doença respiratória, né? Então, a criança dormia de boca aberta, babava, mas será que é a mesma respiração? Inclusive, assim, é bem nítido quando a gente avalia a criança com asma, por exemplo, ela vai super bem no tratamento. Ela entra em crise de asma, piora tudo. Enquanto a asma não for controlada, ela não retorna ali para o basal, né? E tem fenótipos neurológicos, tem fenótipos genéticos, como se o pai ou a mãe fizeram xixi na cama, fenótipos cardiovasculares, renais, metabólicos, relacionados ao sono, psiquiátricos, fisiológicos, socioemocionais. Então, a enurese, gente, não é só a questão da bexiga, não é só a questão da maturidade, do tamanho ali da bexiga, isso não é só relacionado ao sono. A gente tem que fazer uma avaliação completa ali do desenvolvimento dessa criança, da rotina dessa criança, de tudo que está acontecendo ali com aquela família. Então, é uma longa conversa aí, essa avaliação inicial. Então, só para complementar sobre a constipação, esse foi um dos trabalhos que nós conduzimos no Hospital Menino Jesus, junto com uma gastropediatra, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito conhecida, que é a doutora Verena Maffei. Ela já é aposentada, mas era da Faculdade de Botucatu. E ela se interessou de fazer esse estudo com a gente lá no Menino Jesus sobre a constipação. E ela designou como uma constipação oculta ou semioculta. Por quê? Muitas das crianças com enurese, na avaliação inicial ou com o pediatra ou com o uro, quando era questionado se essa criança tinha um hábito intestinal regular, os pais falavam que sim. O intestino funciona bem. Só que numa avaliação mais específica, a gente começou a observar que essas crianças não estavam com o intestino muito bom. Então, como foi conduzido esse trabalho? O urologista fazia a primeira consulta e perguntava se o hábito intestinal era bom. E as crianças que os pais falavam, não, o intestino é bom, ele encaminhava para avaliação específica para gastro. Então, os pais ficavam assim, mas se o intestino é bom, por que está encaminhando para o gastro? Então, ficava aquela dúvida. E aí, a gastro fazia uma avaliação específica, baseada em questionários, exame físico, e ela também fez um raio-x simples de abdômen, para avaliar ali se tinha uma impactação fecal. E das 81 crianças, apenas uma não tinha uma constipação mesmo, estava com o intestino 100% bom, tanto pelos questionários quanto pelo exame físico. 80 ali tinha, dessas 81, 80, né, 30 tinham constipação oculta e 50 semi-oculta, que era com base no score de Bar que ela fazia pela pontuação do raio-x de abdômen. 52% eram os meninos, então, só para reforçar, quem é que mais tem uma prevalência de enurese? Os meninos, né? Até fala do cromossomo Y, do pai, hereditariedade, né? Então, realmente, os meninos têm mais enurese monossintomática. Agora, quando você fala de uma enurese não mono, as meninas realmente têm uma prevalência maior. Então, dessas 81 crianças, 63% tinham enurese monossintomática e 36% não mono. E esses pacientes com enurese, que eram refratárias às mudanças comportamentais, receberam um tratamento mais específico, né, da constipação, da enurese, e detectaram ainda uma constipação oculta aí em
61,7%, quase 62%. E considerando oculta e semi-oculta, isso aí chegou a quase 90%. Então, precisa fazer uma avaliação específica do intestino. Como eu falo para os pais, fazer cocô todos os dias não é sinal de intestino bom. Se ele faz esforço, se são fezes tipo Bristol 1 e Síbalos, é, se tem um outro sintomas, a gente tem que avaliar pelos critérios de Roma 4, para identificar ali realmente se tem uma constipação e fazer o tratamento dessa constipação, que está muito relacionado aí com a enurese. Uma outra condição associada com a enurese é a questão da postura, já foi mencionado, né? Esse foi um outro trabalho do mestrado da Rita, que ela avaliou a postura de crianças com enurese e das crianças sem enurese, né? Então, foi um estudo observacional de crianças e adolescentes. Ela utilizou uma plataforma de equilíbrio para avaliar o equilíbrio dessas crianças e medidas da postura, através de marcadores anatômicos ali das espinhas ilíacas superiores, da sínfise púbica, maléolo lateral. Então, ela foi fazendo os marcadores para fazer uma avaliação postural. Essa área, deixa eu só ver se eu consigo selecionar aqui. O, voltar aqui. A ponteirazinha. Pronto, aqui. Estão conseguindo ver essa área vermelha? São as crianças com enurese. Então, elas têm um deslocamento do centro de gravidade. Já as crianças que estão marcadas aqui em verde são as crianças sem enurese. Então, elas já têm um centro de gravidade já mais estabelecido. Então, por isso que identificaram que as crianças com enurese têm uma alteração do equilíbrio e a postura dela é bem típica, com uma antiversão da pelve, uma hiperlordose lombar. Olha o abdômen solto, os ombros protusos. Independente do peso corporal, se é uma criança magrinha ou acima do peso, a gente observa essa postura desleixada, né? Então tá solta, né? Não tem uma estabilidade muscular, né? Mas o que esse estudo, assim, ele trouxe esse olhar para a questão da postura e do equilíbrio da criança, mas a gente tem que ressaltar que é um estudo observacional, então ele não prova uma endocasualidade, então ainda não temos estudos, não é possível afirmar que só melhorando a postura e o equilíbrio dessa criança que a enurese vai resolver, né? Então é a mesma coisa, não é só tomando a medicação que a enurese vai resolver. Então a gente tem que pensar de uma forma global dessa criança. Claro que se tiver um achado ali que chama a atenção, a gente vai orientar, vai ter o manejo, mas não podemos afirmar com certeza que somente a correção da postura e desse equilíbrio dessa criança ela vai resolver a enurese. Contando que a enurese a gente tem que pensar que é um processo de maturidade dessa criança, né? A doutora Letícia vai ver, ela já com certeza na rotina dela, geralmente essa criança com enurese, vai e volta, ela está passando com endócrino, por questão de o quê? Do atraso de desenvolvimento, a maturidade óssea não está compatível. Então, essa criança, às vezes, com 9 anos, a maturidade dela está para uma criança de 6. Então, existe uma questão ali de maturidade do sistema nervoso, do desenvolvimento dessa criança global. Então, a gente precisa estimular essa criança no desenvolvimento dela, tanto motor quanto nervoso, para que ela adquira essa maturidade desse controle noturno, né? Então, a enurese é o quê? É uma questão de maturidade, né? Então, algumas crianças adquirem essa maturidade até os 5 anos, outras vão ser mais tardiamente por alguns fatores que devem ser identificados, tá? Teve um outro trabalho, foi publicado recentemente, dando gancho com o trabalho da Rita, que avaliou também esse desenvolvimento motor dessas crianças com enurese, e um grupo tinha disfunções do trato urinário e o grupo controle não tinha disfunção, e foi observado que essas crianças tinham um desempenho motor inferior ao comparado ao grupo controle, principalmente com redução da força das pernas, tá? Aquela criança que os pais falam, ela está banada, ela cai com frequência, vive com a perna roxa. Então, cai com frequência, deixa as coisas caírem com frequência, está mais desatenta, né? Se realiza algum tipo de esporte, ou tem dificuldade de realizar algum tipo de esporte, então aí faz todo esse contexto da avaliação dessa criança.
E então, como nós conduzimos a avaliação, quando chega essa criança? Vou mostrar como a gente segue no Menino Jesus, mas na minha rotina de atendimento também, tanto do privado quanto do público. Essa é uma ficha de avaliação inicial que nós utilizamos há muitos anos, né? Então, desde quando a gente começou o Centro de Enurese do Hospital Menino Jesus, que é uma avaliação bem simples, que já dá para a gente direcionar se essa enurese é monossintomática ou não mono, se ela é primária ou secundária, porque é aqui que eu falo, é o pulo do gato, a gente tem que ter certeza se é mono ou não mono, né? Então, se essa criança molha a cama, há quanto tempo? Ah, ela sempre molhou, então eu tenho certeza que é uma enurese primária. Ah, não, essa criança tem 7 anos, mas ela começou a enurese quando ela estava com 6 anos. O que que aconteceu quando ela estava com 6 anos? Teve mudança de casa, mudança de professor, um ente querido que morreu. Então, aí a gente sabe que é uma enurese secundária. Então, a abordagem também dessa criança vai ser diferente. Ela vai precisar de um suporte ali emocional para a gente tentar identificar, né? Se já tratou o problema antes, se o pai ou a mãe tiveram, a gente já identifica aqui se teve um fator hereditário. E os sintomas urológicos é que vai definir se é uma enurese monossintomática ou não. Então, se tiver qualquer sim de sintomas urológicos, que é as perdas urinárias durante o dia, a frequência miccional maior que 8 vezes. Então, o que é uma frequência miccional normal? De 3 a 7 micções por dia. Acima de 8 é uma frequência aumentada e menor que 3 é uma frequência diminuída. Se tem urgência para urinar, como é que a gente fala? Aquela criança que sai correndo, desesperada para o banheiro, sai pulando, cruzando as pernas, ela tem uma urgência. Se ela urina, se o jato sai contínuo, ou se ele precisa fazer força, se tem dificuldade de esvaziar essa bexiga e se tem alterações do trato urinário. As infecções do trato urinário, se tem histórico sim ou não, o hábito intestinal, se bebe muito líquido à noite e fatores psicológicos, ali se tem um déficit de atenção, hiperatividade, se a criança está incomodada com a perda de urina. Isso é importante para direcionar ali como a gente vai seguir com a avaliação e o tratamento. A gente tem essa ficha bem estabelecida já é a rotina da primeira consulta, e ainda a gente agora acrescenta mais algumas perguntas, principalmente relacionadas ao sono. Se essa criança ronca, se ela baba ou se ela dorme de boca aberta, que aí pode ser sugestão de uma hipertrofia de adenoide, algum distúrbio respiratório, talvez uma avaliação mais específica com otorrino. Então a gente fica atento aí também se não tem nada de obstrução aqui de vias aéreas que pode estar impactando também. Então, aqui eu coloquei o modelinho para vocês. Se todas as respostas de sintomas urológicos forem não, eu tenho certeza que é uma enurese monossintomática. Então, minha avaliação vai conduzir de uma outra forma. Se essa criança tivesse qualquer sintoma urológico, aí a gente precisaria de mais exames complementares, de uma avaliação mais específica. Sendo enurese monossintomática, o que a International Children Continence Society padroniza, né? Principalmente uma história clínica bem detalhada, né, como já foi mencionado, a frequência dos episódios, questões dos sintomas urinários durante o dia, o histórico familiar, aspectos comportamentais e emocionais importantes, o mapa da enurese, que é quantificar as noites molhadas e secas, que eu vou mostrar também, já foi mostrado para vocês, o diário miccional, que é uma ferramenta imprescindível. O diário miccional tem que ser feito. Os pais podem colocar maior dificuldade. Muitas pessoas reclamam que têm dificuldade com o diário miccional, mas é o diário miccional que vai nos direcionar para fazer as orientações comportamentais. Então, não tem como eu fazer as mudanças comportamentais, orientar os hábitos urinários durante o dia se eu não tenho um diário miccional. Então, como é que a gente atua no Menino Jesus e até mesmo no consultório? Quando é que a gente volta? Quando tiver o diário miccional. Então, a gente só inicia qualquer orientação ou tratamento se vier com o diário miccional bem preenchido, tá? Então, aí, ter paciência ali naquele momento de explicar como deve ser preenchido o diário miccional, a importância de realizar. Então, não vai ter dificuldade com o diário se explicar a necessidade e a importância dele, tá? E um diário intestinal para a gente ter certeza sobre o hábito intestinal. Então, mesmo que os pais falam que o intestino é bom, você mostra ali as imagens, ele fala que é um intestino, um Bristol 3 e 4, mas vamos ficar atentos ali a sinal de esforço,
se tem dificuldade para evacuar, se tem história de obstrução do vaso. Então, vamos colocar ali junto os critérios de Roma 4 para ter certeza. Então, o diário miccional, vou entrar em detalhes, são 2 dias, o diário intestinal, no mínimo, 7 dias. Mas aí eu vou entrar em detalhes com cada um de vocês. Então, o mapa de enurese, a gente pede para a criança desenhar, tá? Então, quem desenha são as crianças, ela vai desenhar uma chuva, o dia que amanhecer molhada, e um sol, o dia que amanhecer seca. Isso aí já traz uma forma da gente avaliar, acompanhar o tratamento e uma motivação para a criança, tá? Então, o fato dela estar desenhando ali, ela já se sente ali que tem que seguir as orientações, então já faz parte da terapia comportamental. Então, os pais perguntam: ah, mas até quando vai ter que fazer o mapa? O mapa vai fazer até ele vier tudo sol. Quando tiver tudo sol e a gente quantificar que melhorou, ele vai fazer o mapa da enurese. Então, mensalmente ali nas consultas, a gente tem um mapa da enurese bem preenchido. Então, quando é que a gente vai considerar um sucesso do tratamento, que essa criança está melhorando? Quando ela tem 14 noites seguidas sem enurese, tá? Então, mas claro que a gente quer completar um mês. Então, eu falo, inicialmente, a gente precisa de 14 noites seguidas. Chegando a esses 14 noites seguidas, a gente dobra a meta aí para conseguir um mês completo, né? Então, aqui, por exemplo, essa criança ficou super motivada, porque ela começou a ter vários sols. No primeiro mês de tratamento, a gente até sinaliza aqui, né? Então, ela teve noites com enurese aqui, mas depois ela começou até a colorir o mapa dela, porque aí ela começou realmente a ficar motivada com as noites secas, tá? O diário miccional, a gente solicita 2 dias. Ah, mas a criança vai para a escola, final de semana, feriado, desde que os pais estejam juntos. Então, aqui já não é só da criança e do adolescente, os pais têm que participar desse processo aqui do diário. Então, eles vão ter que anotar todo o volume gerido ao longo do dia, desde quando acordar até o período noturno. Cada vez que for no banheiro, a gente pede para mensurar o volume urinado. Então, a gente fala que é o mais próximo da rotina da criança, sem ficar insistindo para beber líquido ou pedindo para ir no banheiro, porque a gente realmente tem que avaliar como é que é esse hábito durante o dia. Se tiver urgência, que a criança saia correndo para o banheiro, ou se tiver uma perda urinária, a gente pede para colocar uma cruzinha, um sinalzinho ali, porque não tem como quantificar essa perda, né? E o que que a gente considera uma bexiga de boa capacidade? A gente tem a fórmula, que é a idade mais 1 vezes 30. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela deveria ter uma bexiga de 5 mais 1, 6 vezes 3, 180 ml. Mas não é que toda micção ela chega a 180 ml. Uma bexiga de boa capacidade é acima de 65%. Tá? Então, uma bexiga de boa capacidade é 65% com base aqui no volume urinado dela no diário, e uma bexiga de baixa capacidade quando menor que 65% da capacidade esperada para a idade dela. Uma bexiga hiperdistendida é quando chega a 130%. É com aquelas bexigas muito grandes, pode até sugerir uma poliúria noturna aí. Então, esse diário já vai nos direcionar. Ah, é uma bexiga pequena, tem um padrão de uma bexiga hiperativa, tem um padrão de uma criança que é postergadora, que demora muito de ir ao banheiro durante o dia, porque isso é bem típico da criança com enurese. Elas têm o hábito de demorar muitas vezes, de muito para ir no banheiro durante o dia, às vezes passa intervalos de 3, 4 horas sem fazer xixi. Quando vai, já tem uma certa urgência, porque hiperdistende essa bexiga, ela urina grandes volumes, ou às vezes até volumes baixos, e a gente avalia como é essa ingesta de líquido dessa criança também durante o dia. Eu sei que a maioria dos pediatras orientam 35 ml por quilo, mas como a gente vai orientar a restrição de líquido dessa criança à noite, 2, 3 horas antes de dormir, a gente deixa um pouquinho a mais. Então, pelo menos 40 ml de quilo ali por dia, para a gente fazer uma restrição de líquido durante a noite. Então, eu trouxe 2 modelos de diário aqui para vocês verem a diferença. Então, esse diário, o que que eu já vejo de imediato nele? Essa criança tem urgência, colocou cruzinha e ela teve episódios de incontinência. Então, aqui eu já sei que é uma anurese não monossintomática. Ela tem sintomas urinários durante o dia. Então, essa aqui é não mono. Eu vou precisar avaliar de outra forma. Eu vou precisar realizar fluxometria, avaliar resíduo pós-miccional, vai ter que fazer um exame de urina para a gente ter certeza que não tem uma infecção. Então, aqui, a avaliação vai ser diferente.
Agora, essa outra criança aqui, ó, ela não tem urgência, não tem continência, foi no banheiro 4 vezes ao longo do dia. Ah, é uma frequência normal, mas para quem tem enurese é uma frequência diminuída. Ela deveria ir mais vezes, né? Então a gente olha, ah, 4 vezes é uma frequência normal, mas para quem faz xixi na cama, deveria ir mais vezes. A gente observa a ingesta de líquido, vê o que que a gente precisa orientar aqui. Então, esse diário é bem típico de uma criança com enurese monossintomática e é com base nele que nós vamos fazer as orientações comportamentais. E aí, como o tratamento a gente vai basear principalmente nesse diário, nesse mapa de enurese, é importante a gente saber a rotina dessa criança, que horas ela vai dormir, que horas ela acorda, que horas é o jantar, se ela realiza atividade física, como tá os hábitos aí dessa criança ao longo do dia, quanto tempo ela fica na escola. Essa criança, a maioria, fica tempo integral, quantas vezes ela vai no banheiro na escola, né? Ah, o intestino funciona na escola, só funciona em casa. Então, a gente faz uma avaliação completa aí da rotina dessa criança. E aí o tratamento começa com o que a gente chama de uroterapia, que são as mudanças comportamentais. Então, lá no Menino Jesus até uma uro que fala que assim, que eu sou urofisioterapeuta, porque eu faço a terapia comportamental, que são essas orientações que a gente vai passar para mudanças de hábitos, de rotina para essa criança. Eu vou falar de cada um para vocês. O tratamento com alarme eu vou mostrar também. Tratamento medicamentoso aí já foi bem esclarecido e a eletroestimulação, que é um recurso que nós temos da fisioterapia. Então, como é que a gente começa essa terapia comportamental, né? Então, quando essa criança está lá no posto de saúde, no primeiro contato com o pediatra, que os pais queixam que essa criança tem enurese, tem muitas orientações que a gente tem que estar atento. Então, vai muito da tentativa e erro ali, o pediatra no posto, ele está tentando resolver, né? Então, fala o quê? Vai acordar essa criança na madrugada, pelo menos a cada 3 horas. Ah, resolve enquanto está acordando. Parou de acordar, essa criança volta a fazer xixi na cama, né? Porque não é um mecanismo de condicionamento, é uma medida paliativa e gera estresse para a família. Os pais ficam cansados, atrapalha a arquitetura do sono dessa criança. No outro dia, essa criança acorda irritada, porque ela foi despertada várias vezes no decorrer do tempo. Então, acaba sendo uma medida ali que vai, melhora, quando os pais pararem de acordar na madrugada, vai voltar a fazer e não vai ter esse controle noturno bem estabelecido. Então, acaba sendo um desperdício de tempo, altera a arquitetura do sono da criança, os pais ficam irritados, cansados, né, desmotivados. Então, essa acaba frustrando toda a equipe, tanto a família quanto os profissionais ali que estão orientando, né? E o que não deve ali, o que pensar que não orientar, né? Então, usar fralda. Então, se essa criança já tem acima de 5 anos, a fralda não é compatível com a idade dela. Então, a gente não inicia qualquer tratamento se ela está com fralda. Tem que encarar e tirar a fralda. Não é porque gera somente uma comodidade para essa criança. A fralda não é compatível com a idade, é um processo de maturidade dessa criança. É a mesma forma, se essa criança toma uma mamadeira antes de dormir, toma um leitinho antes de dormir, não é compatível com a idade dela. Então a gente tem que trazer essa criança ali para a idade dela, tá? Então a fralda tem que tirar, é aqui que os pais ficam desesperados, né? Mas para iniciar o tratamento vai ter que tirar a fralda, forrar a cama. É um processo mais difícil, a gente explica, mas não adianta a gente começar o tratamento com a fralda, porque geralmente não vai ter um bom sucesso. Acordar a criança na madrugada também não, tá? Não vai resolver o problema, é uma medida paliativa, pode gerar estresse para a família e para a criança, então não deve orientar a acordar a criança na madrugada e proibir ou tirar algo. É uma questão de punição, né? Então não é tirar o celular, não é tirar a TV, não é tirar um brinquedo, mas também tem que ter cuidado com as recompensas. Eu falo, as crianças são muito interesseiras, né? Elas querem algo em troca, mas tem que ter cuidado com recompensas. Então, a própria Sociedade de Pediatria não recomenda guloseimas, nem recompensas muito caras, né? Não tão brinquedos tão sofisticados. Mas essa criança também ela tem que ter um estímulo, uma recompensa ali. O que pode ter? Ah, se a gente conseguir ficar um mês sem fazer o xixi na cama, eu sempre falo com os pais, procuram datas especiais, está próximo do aniversário, está próximo do Natal, essa criança já vai ganhar alguma coisa,
já usa aquilo ali como um incentivo, tá? Mas nunca proibir ou tirar nada, porque já é considerado uma punição, tá? Então, na uroterapia, a gente começa, tem vários os eixos, né? Mas a gente tem que falar sobre por que a enurese acontece, quais são as causas da enurese, qual a prevalência, qual a porcentagem de cura, quais são as opções de tratamento. Então, a uroterapia já começa aqui, a gente deixando claro para os pais, para aquela criança, por que ainda está acontecendo a enurese, mas que tem uma possibilidade de cura e quais são as possibilidades de tratamento. Então, essa educação, essas orientações comportamentais, explicar como funciona a bexiga, como ocorre o armazenamento, como ocorre o esvaziamento, o que o intestino tem relação com a bexiga, por que tem que cuidar do intestino para a enurese melhorar. Então, é uma longa conversa aí, essa educação aí da uroterapia. O incentivo eu já mencionei, né? O próprio mapa de enurese já pode ser um incentivo para essa criança. E o diário miccional vai ser a ferramenta aqui fundamental para as orientações. Então, essa uroterapia padrão, você pode simplesmente conversar com a família, pode dar por escrito todas as orientações, pode usar cartilhas, e-books, vídeos educativos. Então, a família precisa entender o que é a enurese, quais as porcentagens de cura, o que que tem de tratamento, quais são as mudanças que são necessárias. Isso é uroterapia e pode ser por escrito, por vídeo, por cartilha, qualquer ferramenta, desde que eles entendam para seguir essas orientações, né? Então, na uroterapia padrão, o que que a gente começa do básico, né? Os irritantes vesicais, claro que a criança não toma um café, né? Mas tem que ter cuidado com, principalmente o refrigerante, a Coca-Cola, ela tem uma porcentagem de cafeína, então são considerados irritantes vesicais, então evitar refrigerante, principalmente a Coca-Cola, achocolatados, chocolates também, tem que evitar nesse período, e alguns chás. Ah, mas a criança não toma chá. Vai e volta, a gente acha uma criança tomando chamate. Bem à noite, chamate de limão ainda. Aí tem as frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, que a gente orienta também reduzir, principalmente no jantar, né? Então a gente fala sobre esses alimentos, explicam. A criança às vezes se sente assim impressionada, eu não vou poder comer um chocolate. Tudo pode, de vez em quando, opta para depois do almoço. Mas uma vez na semana ali, tudo bem ser flexível, não ser tão rígido também. E explicar para essa criança que não é para sempre, é só enquanto tiver o tratamento. Depois ela vai voltar a ter a alimentação, a ingesta de líquido regular, que é só por um período, né? Que às vezes ela acha que nunca mais vai poder comer um chocolate. Então, é por enquanto, até resolver o problema. E o que que a gente orienta? Incentivar a beber mais líquido durante o dia, de preferência a água. E aí a gente faz uma regrinha básica. Então a gente vê o peso dessa criança, multiplica aí, no caso, a gente utiliza o 40 ml por quilo e oferecer mais líquido de manhã, menos à tarde, menos à noite, uma proporção aí que pode ser 50% de manhã, 30% à tarde e 20% até o jantar. E depois do jantar, já reduzir, não beber mais líquido, principalmente aí se tomar alguma medicação, como o DDAVP, realmente não pode beber o líquido após o uso de medicações. Então, não beber líquido após o jantar. Durante o dia, procurar deixar essa criança bem hidratada, estimular ter mais micções durante o dia, às vezes de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Não é de 2 em 2 horas para todo mundo, também não é de 3 em 3 horas para todo mundo. Como a gente pode programar essas micções durante o dia? De acordo com o diário miccional e a capacidade vesical dessa criança. Ah, na rotina dessa criança, ela vai para a escola. Então, ao acordar, na hora do lanche, na hora do almoço, lanche da tarde, na hora do banho, do jantar e antes de dormir. Então, mais pelo menos aí de 6 a 7 micções durante o dia. É uma postura, eu vou mostrar adequada para urinar e evacuar, né? Às vezes as crianças acham que não precisa mais de redutor do assento, que ela é grande, mas se o bumbum afunda, essa criança fica numa postura desconfortável, que ela apoia os braços nas laterais e tem que fazer força, ela acaba fazendo xixi com pressa, fazendo cocô com pressa, porque a postura não está confortável e não vai favorecer um bom esvaziamento da bexiga do intestino. Então, um redutor do assento, e o apoio para os pés, pode ser qualquer banquinho, mas que a altura do joelho fica alinhado ali
pelo menos na altura do quadril. Ah, mas o menino pode fazer xixi sentado também? Pode fazer sentado, mas se ele tem um bom esvaziamento, ele pode fazer o xixi em pé e deixar para usar o redutor e o apoio dos pés quando for evacuar. E a rotina dos horários da noite antes de dormir, né? Então, ter o horário de dormir, ter o horário de acordar, ter o horário de jantar. De segunda a sexta, chega sábado e domingo, muda tudo. Então, a gente tenta organizar a rotina da família também para os finais de semana. Essa criança vai acabar dormindo mais tarde, acordar mais tarde, jantar mais tarde. Então, a gente adequa tanto a rotina durante a semana quanto os finais de semana. E eu falo, e férias principalmente, a gente tem que fazer um bem bolado ali e adequar para vai ser melhor ali para aquela família. Hábitos miccionais, ter cuidado com as idas ao banheiro, então, não é ficar com livros, celulares, lendo historinhas. O banheiro é fazer xixi, cocô e tchau. Então, tempo prolongado no vaso também não, tá? Então, fez xixi, pronto. Para o cocô, se tem uma constipação ali, a gente orienta o treinamento do toalete, principalmente após as refeições, mas pelo menos 5 minutos, não mais que 5 minutos, porque senão a criança vai começar a ter resistência de aceitar ir para o banheiro. Então, menos tempo, mas faz um treinamento do toalete, já ajuda ali na constipação. Mas não recomendamos o uso de livros, celulares, que distrai a atenção dessas crianças, mas uma postura adequada, né? Pode utilizar o redutor, a escadinha, e fazer atividades lúdicas no período que essa criança está, principalmente associadas com a respiração, com a expiração forçada. Então, línguas de sogra, soprar uma bexiga, mas que estimule a expiração dessa criança enquanto ela estiver ali sentadinha no vaso, tá? Uma postura confortável, num ambiente tranquilo, tanto para a parte intestinal quanto miccional. E com o manejo do intestino, né? A hidratação adequada, se precisar conversar com médicos sobre a necessidade do uso de alguns laxantes, alimentação rica em fibra, aí precisa do acompanhamento também para nutricionista, o gastroped, a postura evacuatória, o treinamento do toalete, que vai ajudar muito, tá? Associado ali com treino de respiração enquanto ficar na posição, e atividades lúdicas, não é no celular ou com revistinhas. Coloca brincadeiras para quando tiver ficar no vaso, que os 5 minutos flui rapidinho. Uma outras opções, além da terapia comportamental, é o alarme noturno. Mas, como a doutora Letícia já mencionou aí, a terapia comportamental é a base de tudo. Não adianta eu orientar um alarme noturno para uma família que não está seguindo as orientações comportamentais. Então, eu preciso ter certeza que essa família está aderindo às orientações. Então, como é que eu vou ter certeza? Então, na primeira consulta, eu fiz a avaliação, solicitei o diário e o mapa e pedi um retorno. Como foi esse retorno? As orientações está seguindo, está com dificuldade, senão a gente tenta ajustar. Se viu que essa família seguiu, a gente pode orientar o uso do alarme noturno, que ele é um dispositivo que ele vai ficar preso na roupa íntima da criança do lado externo, não tem contato com a genitália, tá? Então vai ficar na cueca ou na calcinha da menina, na parte externa, não tem contato, e ele tem um sensor que em contato com a urina ele vai tocar ou vibrar. A gente pode escolher tocar ou vibrar. Então é um mecanismo de condicionamento. Então essa bexiga, quando chegar numa capacidade máxima durante o sono, esse alarme vai tocar e essa criança pode despertar com a sensação de bexiga cheia. Então, não é nas primeiras noites, então aqui a gente tem que falar com os pais que tem que ter um pouco de paciência. Então, não é nas primeiras semanas que essa criança vai conseguir despertar com o barulho do alarme. Então, eles vão ter que ajudar nessas primeiras semanas. Eu falo, as primeiras 2, 3 semanas são as mais difíceis. Então, ali os pais têm que estar motivados, a criança ou o adolescente também tem que estar interessado, porque realmente as primeiras noites vão ser difíceis, porque o alarme vai tocar e essa criança não vai acordar. Mas a gente não pode considerar a falha de 4 a 6 semanas. Então, no mínimo, tem que usar 1 mês a 2 meses para a gente saber se essa criança vai conseguir a despertar com a sensação aí da bexiga cheia e depois começar a dormir a noite toda sem ter que despertar. Então, é um mecanismo de condicionamento.
Ah, mas por que você fala que não pode acordar a criança na madrugada, mas está falando do alarme, né? Então, o alarme, ele só toca quando a criança começa a urinar, ou seja, a bexiga atinge uma capacidade vesical máxima para ter o despertar naquele momento. Diferente de ir lá na madrugada, 3 horas da manhã, você não sabe se aquela bexiga está cheia o suficiente. Então, acaba tendo vários despertar em horários errados, por isso que não ocorre o condicionamento. Então, o alarme ele já é muito bem recomendado por todas as sociedades internacionais com nível de recomendação A, deve ser a primeira escolha para os pais motivados. Para aquela criança que tem uma baixa capacidade vesical ou uma boa capacidade vesical. Aquelas crianças poliúricas, talvez não vai ter muito resultado com o alarme, tá? E a gente tem uma porcentagem de cura aí de 62 a 80% de cura. O que é cura? É 100% das noites secas. Então, a gente não quer só uma melhora da enurésia, a gente quer que essa criança fique 100% seca, né? Então, a gente quer a cura. Essa meta-análise de 56 estudos, pensando aí uma análise total de mais de 3.000 crianças, eles observaram que 66% das crianças conseguiram ficar 14 noites seguidas secas, e mesmo após a interrupção do uso do alarme, essas crianças ainda, mais da metade, conseguiram permanecer secas após a interrupção. Então, uma das vantagens do alarme é que a recaída é muito baixa, porque é um mecanismo de condicionamento. Então, desde que condicione, essa criança consegue despertar ou adquirir o controle noturno com o uso da alarme, a recaída é muito baixa. Diferente do tratamento medicamentoso, que está fazendo tratamento medicamentoso, essa criança está indo bem. Quando começa a fazer um desmame ou suspende, pode ter uma recaída aí mais alta, né? Então, eu até trouxe o alarme aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ele tem vários modelos, a gente não tem nenhum modelo nacional, todos os aparelhos são importados, mas é possível no Mercado Livre, Shopee, todas as redes é possível, chega aqui no Brasil. Então, esse é um modelo sem fio, tem modelos com fio, todos funcionam muito bem, tá? Então, esse modelo sem fio, essa é uma caixinha que aqui liga, vou colocar aqui, ele liga, e a gente consegue selecionar se ele é para vibrar ou se é para vibrar e tocar. Aí a gente coloca aqui para vibrar e tocar. Vibrar e tocar, ok. Aí eu coloquei para, aí eu não sei, o turbo, né? Coloquei para vibrar e tocar. Aí essa caixinha fica do lado da cama da criança e esse sensorzinho, ele vai ficar preso na cueca ou na calcinha do lado externo. Ele tem até uns dentinhos aqui, ó, que ajuda a fixar no tecido. Porém, muitos pais falam, ah, mas à noite acaba deslocando, saindo do lugar. Eu falo, coloca dentro de um saquinho, uma meia bem fininha e coloca por dentro da roupa. Em contato com a urina, vou colocar um pouquinho de água aqui. Ele já toca imediatamente. Acabei de molhar ele, ele já começa a tocar, tá? Então, ele tá vibrando e tá tocando, tá? Então, se a criança não acordar, os pais vão lá, ajuda a criança, troca a roupa de cama, troca a criança, coloca para ir no banheiro. Dependendo do horário que tocou, foi 1, 2 horas da manhã, vai demorar um pouco ainda para amanhecer, a gente orienta a colocar o alarme novamente, que pode ser que ele toque mais de 2 vezes à noite. Ah, o alarme tocou, já o dia amanhecendo, está próximo do horário do despertar, aí não precisa colocar novamente. Quando esse alarme toca, quase o dia amanheceu, quase no horário dessa criança despertar, é sinal de que ela está adquirindo controle noturno. Então, um exemplo, ela dormiu 9 horas da noite, o alarme tocou 5h30 e ela acorda 6h30. Opa, tá adquirindo controle, tá próxima, ela já tá conseguindo boas horas de sono. Ai, mas essa criança acabou de dormir entre 9 e 10, deu meia-noite, o alarme já tocou. Então, vai ser um processo que vai demorar um pouquinho mais, que logo nas primeiras horas de sono a enuresia já acontece. Então, aí eu não peço para anotar todos os horários do alarme, mas eu fico de olho ali, mais ou menos o horário que ele tá tocando, para a gente saber se o processo vai ser um pouco mais rápido ou se vai demorar. E aí, nossa meta inicial são os 14 dias seguidos de noites secas. Se o alarme tocou, a criança não acordou, os pais chamaram, mas não chegou a molhar a cama, a gente pode considerar uma noite seca. Agora, se tocou, tudo demorou e chegou a molhar a cama, aí a gente considera uma noite molhada. Então, não é um tratamento rápido, então vai durar aí de 2 a 4 meses.
Tem algumas crianças que prolongam até um pouco mais, 6 meses, mas uma média aí de uns 3 a 4 meses é um período que essa criança pode adquirir o controle com o uso do alarme. Então, menos de um mês não dá para a gente dizer se foi sucesso ou não, também não pode dizer que foi falha. A gente precisa de, no mínimo, 8 semanas, 6 a 8 semanas para dizer se o alarme está funcionando ou não, se está dando sucesso ou se não está dando resultado e mudar para outra opção de tratamento, tá? Gente, eu sei que muita gente pergunta, por isso que eu vou falar questões de custo. R$ 120, R$ 180 de uso individual, não é uma coisa muito absurda. Às vezes, como ele é importado, dependendo de onde pedir, compra internacional, ele talvez chegue uns 200 e poucos reais, né? No Hospital Menino Jesus, a gente consegue, a gente empresta para as famílias e eles voltam mensalmente. E no consultório, a gente pede para a família comprar e orienta como deve utilizar o uso do alarme em casa. Todos os dias tem que usar colocar o alarme. E aí eu sempre falo para eles, não façam nenhum teste sem orientação, porque às vezes está indo uma semana seguida, indo super bem. Os pais falam assim, não vou colocar o alarme essa noite para ver como é que fica, vai dar errado. Então, não façam nenhum teste de tirar o alarme antes das 14 noites seguidas. Então, conversar bem isso com os pais e alinhar direitinho. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu falo um pouquinho mais sobre o alarme. Esse foi um trabalho que nós desenvolvemos também no Menino Jesus, que foi um estudo randomizado, com 4 grupos de tratamento. Um grupo realizou alarme, o outro grupo o DDAVP, o outro grupo a imipramina e um grupo controle que só recebeu orientação. Então, tivemos 93 crianças, a média de idade, gente, olha só, 10,9, quase 11 anos. Então, essas crianças chegam tardiamente. E a avaliação inicial pela equipe da Ouro foi a história clínica, exame físico, diário miccional e o mapa de anurese. Então, essas crianças foram randomizadas e o que que nós tivemos? Ó, a gente considera a resposta completa quando são todas as noites secas, resposta parcial quando adquirir de 50% a 99% de noites secas e ausência de resposta quando menor que 50%. Então, olha só, somente as orientações comportamentais no grupo controle não resolve 100%. Mas 30% dessas crianças podem melhorar, ter uma melhora aí parcial, somente com as orientações comportamentais. O alarme, resposta completa, ó, foi 77,8%. Então, quase 80% das crianças tiveram resolução da enurese. O DDAVP, a resolução completa ficou em 31,8% e a imipramina um pouquinho melhor, né? 42,1%. A dose máxima foi de 25 miligramas, não, os urus optaram por não elevar tanta dose. E geralmente eles fazem 2 meses de imipramina e deixam um mês sem para ver como essa criança comporta, mas não aumenta a dose mais do que isso. E do DDAVP também a dose máxima foi 0,4. De 0,2 a 0,4, não chegou a mais do que isso. Muito se falavam antes da imipramina, dos efeitos colaterais, cardiotóxicos. Nós chegamos até a fazer eletrocardiogramas de algumas crianças para ver se realmente poderia ter algum efeito é, cardiotóxico, mas nenhuma criança teve efeito colateral com a imipramina. Então, assim, é uma droga que tem voltado com tudo e eu acho que vai ser mais utilizada aí para as crianças com enurese, até porque é de baixo custo, está disponível nos postos de saúde, diferente do DDAVP, que é uma medicação mais cara, né? O DDAVP, uma caixinha para um mês, é quase o valor de um alarme, uns 160, R$ 180, às vezes pode chegar a 200. Então, é um custo mais elevado o uso do DAVP, sem contar o risco, dos efeitos colaterais que tem que estar atento, né? Então, o alarme, então, depois desse trabalho, principalmente, a gente estabeleceu melhor no Menino Jesus. Então, todas as crianças primeiro recebem a terapia comportamental, e se a gente vê que os pais estão motivados, estão seguindo as orientações, a primeira escolha é o tratamento com alarme. Algum grupo de crianças, a gente percebe que vai ter mais dificuldade, principalmente aquelas crianças, né, com algum déficit cognitivo, com TEA, ou a gente recebe lá muitas crianças institucionalizadas, então não dá para pensar no alarme para essa criança. Então, aí a gente já pensa com tratamento medicamentoso. Então, no Menino Jesus hoje já está bem estabelecido como a primeira escolha o alarme, mas dependendo do perfil desse paciente, já escolhe o tratamento medicamentoso com a imipramina, tá? Porque está no SUS ou até mesmo pela questão do custo.
Um outro recurso que nós temos é a eletroestimulação. A eletroestimulação, ela pode ser por via tibial, que é uma ramificação do nervo pudendo ali das raízes sacrais S2 e S4, ou diretamente na região parasacral, que é a nível de S2 e S4, mas é bem estabelecido hoje que para as crianças a gente opta por eletroestimulação parasacral, tá? Tibial posterior para talvez questões neurológicas ou crianças mais velhas, adolescentes ou mesmo adultos, mas a opção primeiro é parasacral. Os primeiros estudos da eletroestimulação eram fora do Brasil, com eletroestimulação diária, todos os dias, 2 horas por dia, associada a tratamento medicamentoso. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo da Bahia com o Dr. Birajara Barroso, que começou a fazer estudos com a eletroestimulação parasacral 3 vezes por semana, com uma melhora aí dos sintomas urinários em torno de 60%, sem associação com tratamento medicamentoso. Então, assim, já tem muitos trabalhos de eletroestimulação hoje do Brasil, realizando 3 vezes por semana, tá? Não é um aparelho, assim, tão viável, dependendo do custo, para fazer uso em casa. Então, acaba que diminuindo 2 vezes por semana, às vezes até uma vez por semana. Mas no consultório particular, hoje é possível as famílias terem acesso a equipamentos portáteis e realizar essa eletroestimulação a nível domiciliar, tá? No SUS já é um pouco mais difícil, mas se for possível, tem como a gente orientar o uso domiciliar, porque é bem tranquilo de realizar. Os pais posicionam os eletrodos ali na região sacral, com o estímulo ali que ele sente um leve formigamento, a gente chama de estímulo sensitivo, então é confortável, 20 minutos por dia. Então acaba que podemos orientar o uso domiciliar quando possível, se tem aparelhos portáteis com custos que são viáveis, mas no SUS aí é pelo menos uma vez, 2 vezes por semana. Aqui em São Paulo é tudo mais difícil. Se colocar 3 vezes por semana, a gente sabe que esses pacientes vão desistir e eles não vão ter uma boa adesão ao tratamento. Então, vários estudos da eletroestimulação, principalmente temos muitos artigos da eletroestimulação parasacral aqui do Brasil. Esse é mais antigo, de 2013, mas foi específico para criança com uma enurese monossintomática, né? Então, eles são posicionados aqui com eletrodos autoadesivos, ó, que é as espinhas ilíacas superiores. Emite esse estímulo elétrico por 20 minutos, não tem efeitos adversos. A única contraindicação absoluta seria o marcapasso cardíaco. A gente fala, é raro ter criança com marcapasso, mas vai e volta, aparece uma. Então, não tem contraindicação assim mais absoluta. Se for uma criança com epilepsia, é uma contraindicação relativa, mas se tiver com tratamento medicamentoso, com crises controladas, não tem problema. Desde que as crises estejam controladas, pode fazer a eletroestimulação, mesmo com crianças com histórias de epilepsia. Então, esse trabalho ele foi conduzido em Minas Gerais, realizando eletroestimulação parasacral 3 vezes por semana em crianças com enurese monossintomática. O único viés desse trabalho foi porque só foi realizado 10 sessões. Então, deu um mês e pouquinho, então foi pouco tempo. Depois eles fizeram novamente esse trabalho com 20 sessões, por um pouco mais tempo, mas eles observaram uma resposta parcial no grupo que recebeu eletroestimulação, superior ao grupo controle, que só recebeu as orientações comportamentais. Resposta completa de 100%, que em 2013 não estava bem estabelecido pela International Children Continence Society essa definição de 100%. Então, aqui resposta ficou em torno de 20%, mas porque variou aí de 50 a 99, mas 100% das crianças secas não tiveram essa resolução. Então, aqui foi o trabalho que eles fizeram agora mais recente, realizando 20 sessões, né, atualizaram, e o que que eles observaram, né, conforme vai aplicando essa eletroestimulação, depois de 15, 30, 45 e 60, a partir de 45 para 60 dias, essa melhora ela estabiliza, né? Então, ali depois de 60 dias, estabiliza. Então, se não está evoluindo, não tem por que persistir com a eletroestimulação sacral ainda. Então, ela associada à uroterapia, as orientações comportamentais, elas reduzem as noites secas, mas é difícil ter uma paciente com 100% das noites secas somente com eletroestimulação e uroterapia.
Então, como eu falo assim, a gente, dependendo da idade da criança, a gente faz uma associação. A gente pode associar uma eletroestimulação com um alarme, ou associar uma eletroestimulação com tratamento medicamentoso, se o alarme não for possível. Então, a gente pode pensar na combinação de terapias aí para ter uma resolução o quanto antes dessa enurese. E estou finalizando só para mostrar para vocês como é a nossa rotina no hospital. A gente tem uma linha de cuidado bem estabelecido. Então, essa criança, ela chega para a gente pelo Siga Saúde. O primeiro profissional que ela tem contato é com a pediatra ou com o nefro. E a primeira consulta com a nefro ou com a pediatra, elas preenchem aquela folhinha inicial que eu mostrei para vocês, para definir o tipo de enurese. Então, a gente precisa saber se é enurese monossintomática ou não mono. E ela vai pedir o diário miccional, fazer já algumas orientações e o mapa de enurese. E nós temos a cartilha do Zé Caminha, que são orientações que aí a gente disponibiliza também para as famílias. E essas orientações comportamentais, ou a enfermagem, a fisioterapia, ou o próprio pediatra ou nefro já dá essas orientações. Mas a maioria das vezes eles encaminham para mim, para orientar o diário miccional e já fazer também algum tipo de orientação. Então, a pediatra aqui, ou a nefra, ela já faz, identifica o tipo de enurese. Tendo uma não monossintomática, tem sintomas urológicos, ela já vai encaminhar para o uro, tá? Então, identificou que tem sintomas urológicos, tem infecção, tem constipação, já encaminha para o gastro também, tá? Sendo enurese monossintomática, ela vai manter essas orientações comportamentais, essa uroterapia, e pedir o retorno com ela mesma e vai observar como foi a adesão dessas orientações. Então, se essa criança estiver melhorando com a uroterapia, essa criança vai ficar com ela. Ela não vai encaminhar para o uro. Agora, se essa criança não teve uma boa adesão ou não está melhorando com a uroterapia, aí ela vai encaminhar para a primeira consulta com o urologista e se identificar aí realmente tem uma constipação associada, um encaminhamento para gastro, ou se a gente considera que está tendo uma falha nas orientações comportamentais, essa criança não está melhorando, aí a gente pode pensar um tratamento mais específico com a fisioterapia, com a eletroestimulação, orientar o uso do alarme, tá? Então, essa é uma rotina que a gente tem no hospital, já bem estabelecida, com toda a equipe multidisciplinar envolvida. Mas e no consultório, como a gente faz? Então, como a gente faz? Eu coloquei aqui para vocês ficarem com essa dúvida, né? Então, geralmente a gente recebe essa criança do pediatra, do uro ou do nefro, e né, a gente faz essa primeira avaliação inicial para ter certeza do tipo de enurese, a gente solicita um diário miccional, já faz algumas orientações comportamentais, e aí a gente identifica o tipo de enurese realmente. Sendo uma enurese não monossintomática, a gente já pode fazer uma fluxometria, avaliar um resíduo, iniciar um tratamento mais específico com biofeedback, uma eletroestimulação associada ou não. Aí, como eu falei aqui, é um momento para uma outra aula desse tratamento, dessa avaliação aqui da não mono. E sendo uma enurese monossintomática, a gente vai ver se essa criança, se esses pais vão estar motivados para o uso do alarme, ou associar com eletroestimulação, ou só fazer alarme, ou associar com eletro. Dependendo da idade dessa criança, falar, a gente não pode esperar. Então, a gente acaba fazendo uma combinação de tratamentos e, principalmente sendo no consultório, a gente disponibiliza equipamentos portáteis para uso domiciliar, ou a família adquire o próprio aparelho e consegue fazer eletroestimulação em casa. O alarme uso diário, que a gente orienta como comprar, e retorna às consultas quinzenais inicialmente, e depois consultas mensais, tá? Aí é muita coisa, né? Finalizei. Se tiverem dúvidas aí, não estiverem cansados, estou disponível. Jussiara, parabéns, hein? Eu não conhecia esse seu lado professora. Excelente, excelente, Obrigada. excelente. Olha, eu acho que assim, foi um tema que não cansou, porque a gente, infelizmente, não teve uma presença muito grande, mas a nossa presença aumentou e não diminuiu. Nas outras vezes, normalmente a gente começava com uma presença alta e as pessoas iam saindo, né? Aqui as pessoas ficaram, porque eu acho que é uma coisa
que é muito frequente, né? Eu, como cirurgião pediátrico, vejo isso com frequência. Eu imagino o pediatra normal, né? Como isso seja uma coisa, como seja uma coisa frequente. E confesso que eu sou daqueles que faz os pais, vai lá e acorda a criança, põe para fazer xixi, tá vendo? Aprendi mais essa. Eu queria, acho que a gente pode fazer algumas perguntas, né? Eu vou querer fazer uma. Eu vi que, pelo que vocês duas falaram, é importante afastar aquele caso em que a criança tem a poliúria noturna, né? Como que a gente define isso clinicamente? E, bom, acho que basicamente isso. Acho que o mais importante é isso. E usar o famoso retemic é uma coisa que não se faz mais. É isso, tá? É proscrita, é isso. Obrigado. Olha, no Menino Jesus, os residentes ficam até surpresos, que eles acham que vai chegar no ambulatório da URA e vai ver prescrição de Retemic o tempo todo. E eles nunca vão ver prescrição, raramente eles vão ver prescrição de um Retemic, né? Então é uma coisa que os residentes ficam todos assim, né? Que eles imaginam logo de imediato que vai ser o Retemic, mas praticamente não é utilizado somente para enurese, não. Ou mesmo que se tiver uma disfunção miccional, uma bexiga hiperativa, a primeira linha de escolha sempre vai ser a fisioterapia. Tratamento medicamentoso sempre vai ser uma segunda linha ali na nossa rotina. E em relação à poliúria, Letícia? A poliúria, geralmente, a noturna, eu oriento o peso de fralda. Então, a gente tem aquelas fraldas que tem o forro, né? Que usa geralmente para cachorro. A gente só não pode falar que é para cachorro, né? Para as crianças, senão elas não querem usar. Mas dá para forrar o lençol, né? Embaixo do lençol. Eu não recomendo coisas muito que façam barulho, porque as crianças acabam acordando deflagradas por esses barulhos. Então, plástico, colocar aqueles lençóis mais que fazem o efeito do plástico. Mas esses absortivos de para cachorro, para pet, é uma boa estratégia. E aí se pesa e aí a gente chega no volume. Ah, legal. E a última pergunta minha é: tudo bem, tem evidência, melhora, mas qual que é a lógica de você usar o alarme e isso acabar condicionando a ponto de a criança, depois de algum tempo, nem acordar mais e ficar bem? É até bem estabelecido isso, viu, doutor Pedro? Porque uma das coisas que acontece da enurese é baixa capacidade vesical. E os estudos mostram realmente que o uso do alarme noturno melhora a capacidade da bexiga. Então, a Ah, gente pode até repetir nesse trabalho até que eu mostrei, a gente repetiu o diário miccional depois e observou que tem uma melhora da capacidade vesical. Então, como tem essa melhora da capacidade, ela consegue realmente levar mais horas dormindo sem ter que despertar ou acordar para ir no banheiro. Um medo das famílias, principalmente, é se ter um condicionamento dessa criança ficar noctúrica, ter que ficar acordando à noite para ir no banheiro, com a sensação de ter vontade de urinar. E não, ela não tem esse relato de ter uma noctúria. Elas acabam levando a noite toda mesmo por esse aumento da capacidade vesical e sem ter que despertar, ela consegue ter esse controle. perfeito. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? A Gabi falou. Gabi, você falou que não está conseguindo abrir a câmera. Não sei se está bloqueado ou não, mas o microfone, pode usar o microfone. Ou se você quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, Dr. Eric. Pedro, não, queria só parabenizar, né, a Letícia Jussiara, por excelente aula, viu? Não foi, apesar do tempo, assim, não foi nada cansativo, aprendi muito, né? Achava que sabia mexer, mas já vi que não sei nada, né? Ter que voltar para o banco da escola e, e voltar a estudar tudo, ou para ficar mais fácil, às vezes encaminhar para a Letícia também fica melhor, né? Mas, mais uma vez, só para agradecer as duas, excelente aulas, a iniciativa de vocês, né, de trazer esse tema para a gente.
Eu acho parabéns, parabéns a todos e a você de ter organizado tudo isso daí. Legal. A Gabi era uma pergunta sobre a poliúria também. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muito, Letícia, Jussiara. É, Eu que agradeço. a gente vai ficar gravado, né? Eu acho que não se sintam desprestigiadas, porque isso vai ficar para a posteridade, se Deus quiser. A gente está organizando aí uma videoteca de aulas, a gente tem tudo isso gravado, depois eu encaminho para vocês. Eu acho que, como você mostrou, né, Josiara, nesse trabalho sobre a percepção do pediatra, eu acho que as pessoas precisam. Eu podia ter aplicado antes da aula, né? E depois da Não, não, pedir alguns aí para poder pedir um N aí. mas vai ficar gravado e fica aqui o convite, né? Meio que complementar, quando a gente pensou nisso, a gente tinha pensado em fazer uma coisa, a obstipação e a enurese, porque são coisas que estão relacionadas, como a gente viu, mas aí a gente achou que ia ficar muito extenso. Então, no dia 19, a gente vai fazer sobre constipação intestinal. A ideia seria mais ou menos essa. Eu até tinha pensado em falar alguma coisa sobre a parte cirúrgica, principalmente quando pensar em alguma coisa cirúrgica, mas eu vou até rever isso. Acho que se a gente fizer no esquema de hoje, a Josiara falando e mais uma colega falando sobre a parte gastropediátrica, acho que vai ser melhor. Mas a gente vai divulgando, né, no site, no grupo da, da, da Pediatria do Vale. E fica meu agradecimento a todos e beijos. Querem falar alguma coisa? Última palavra? Termina você, Letícia, que você que foi a poeta que escolheu o tema, então fica para você encerrar, então. Não, eu agradeço aí a possibilidade, o incentivo também, viu, Pedro? Acho que é algo que a gente precisa continuar aí, persistir, e a persistência acho que leva ao sucesso, assim como na Enurese, né? É persistindo que a gente vai conseguindo. Então, me coloco à disposição aí para o que precisar também. Quero assistir a de constipação, vamos ver se eu consigo. Legal. Muito Pessoal, obrigada, viu? muito obrigado. Até mais. Obrigada, Jô, também Eu pela não, boa aula. noite. Eu que agradeço. Tchau. Boa noite.